E agora nós vamos ao quadro Minha Família, Minha Base. Hoje nós vamos apresentar a história do casal Selenildes e Reginaldo, essa família que está sempre à disposição do Reino de Deus. A fé católica sempre foi presente na família de Selenildes e Reginaldo. Casados há mais de 30 anos, eles são pais de Bernardo, de Mona e Alisson, que cresceram dentro de uma formação cristã. O matrimônio sempre foi idealizado pelo pai da família. Seu Reginaldo ressalta a importância do sacramento para a sua vida. Eu costumo dizer assim, olha, quando nós somos crianças, né, no meu período de criança, tinha a catequista que era uma catequista paga, né? Quem foi minha primeira catequista foi a minha mãe. Minha mãe que me ensinou a rezar, me ensinou o caminho da igreja, o caminho cristão. E uma coisa que ela sempre ensinou para a gente era o valor do sacramento, não é? E eu sempre vi o exemplo da minha mãe e do meu pai, que ela ressaltava. Casamento só é o casamento da igreja, ela chamava o casamento da igreja. E eu cresci aprendendo isso. Na minha frequência na igreja, eu fui percebendo o quanto é importante você receber esse dom. Que eu sempre costumo dizer que quando você recebe o dom do sacramento do matrimônio, é uma marca que não sai mais, está marcado com a marca de Jesus. Então, para mim, é a marca que não se apaga, a marca que não sai, é a marca do sacramento. É o sacramento quando você coloca Deus na tua vida, quando você abre toda a tua vida para receber Deus em sua vida. Eu tinha 20 anos quando eu conheci Reginaldo. Assim, para mim, ele foi uma bênção na minha vida. É realmente um pai de família muito dedicado, um esposo muito dedicado a mim, à família, ele vive para isso. E assim, quando nós casamos, ele sempre quis que a gente tivesse o sacramento do matrimônio, né? Ele não queria nunca no mundo que a gente casasse só no civil. Então, a gente casou no civil, com a semana, e aí a gente casou no religioso, recebemos o sacramento do matrimônio. No ano de 1992, Selenildes e Reginaldo vivenciaram o encontro de casais com Cristo, da paróquia Santa Joana d'Arc, no Mocambinho. O momento foi um marco na vida do casal, que despertou para a vivência da fé cristã. E desde então, os dois têm assumido várias missões no serviço de evangelização da igreja. Nós vivíamos isolados, eu e Selenilde. A gente não frequentava a igreja, não tinha nenhuma motivação para ir para a igreja, não é? Chegava em casa e ficava assistindo televisão, ficava em casa sempre os finais de semana. E quando nós fizemos o encontro de casais, que a gente teve essa graça de participar do encontro de casais, foi um despertar para nós, para a igreja, para as famílias e para a vivência da igreja, não é? Porque nós escutamos lá testemunho de famílias que já viviam essa graça, né, de terem vivenciado o encontro de casais com Cristo, e nós fomos aprendendo como viver em família, como viver na sociedade e como viver na igreja. A fé é também difundida dentro de casa. Os filhos seguem o exemplo dos pais e também testemunham o amor de Deus. Os dois mais velhos já são casados e possuem suas famílias. Edmona fala da importância dos ensinamentos dos pais no caminho da fé cristã. O fato de ter visto esse engajamento neles, de ter visto como eles participavam, de ter crescido com isso, fez com que eu tivesse o mesmo espírito, né, de engajamento dentro da igreja, o espírito de servir ao próximo, de servir a Deus, porque eu vejo isso neles. Então, eu trouxe também para a minha vida, né? Alisson é o filho mais novo e, apesar de não estar envolvido diretamente em grupos e pastorais da igreja, ele vive intensamente a sua caminhada cristã e fala da contribuição dos pais para a formação da sua fé. Cresci dentro da igreja, né? Todos os dias a gente ia, tanto para a missa quanto para os grupões que eles faziam dos encontros de casais, acabei chamo todos os casais, né? Os outros encontristas de tios, de todo mundo. Até hoje ainda chamo. Sempre fui muito conhecido também por onde eu passei, pelos meus pais, pelo exemplo que nos dão. Então a gente traz isso com orgulho, né? De ter meus pais e meus irmãos que estão dentro da igreja, que estão, todo mundo conhece, todo mundo lembra e traz a gente como um bom exemplo. Seu Reginaldo tem uma devoção especial à Nossa Senhora de Fátima. Em 2011, a família passou por um momento difícil. A matriarca foi diagnosticada com um câncer de mama e toda a família, incentivada pelo pai, se uniu em oração, pedindo que Nossa Senhora de Fátima intercedesse por Selenildes. Com muita confiança e devoção, a graça foi alcançada. Tenho uma intimidade muito grande com Nossa Senhora de Fátima, né? Nunca pedi nada para ela para que ela não nos atendesse. Não, sempre que a gente tem uma dificuldade, seja ela qual for, com saúde, conjugal, recorro para Nossa Senhora de Fátima e nunca pedi para que ela deixasse de nos atender, não é?
Já tivemos várias experiências nesse sentido, quando a minha esposa foi acometida com um diagnóstico de câncer, né? Foi bastante desesperador para a nossa família. E ela chegou em alguns momentos a desanimar e a ficar descrente e perder a fé. Eu disse para ela que, de forma alguma, nós iríamos nos entregar. Nós iríamos entregar nas mãos de Nossa Senhora de Fátima, pedir que ela intercedesse a nós junto a Deus Pai, e assim foi feito, né? A gente passou a rezar o texto em família, não é? E pedindo sempre para Nossa Senhora de Fátima para que fizesse esse milagre na nossa vida. Não prometi nada em troca, não é? Não fiz nenhuma troca, só pedi, ela nos atendeu. E sempre acontece assim, várias e várias vezes a gente recorre e nunca ela deixou de nos atender, não é? Reginaldo, em nenhum momento ele me deixou só, como ele nunca me deixou, esses 32 anos, 35 anos que nós temos entre namoro e casamento. Ele nunca me deixou só, em nenhum momento, para sair para lugar nenhum. Então, ele sempre foi essa base para todos nós. E meus filhos e minha família também, minhas irmãs. Então, assim, aquele momento, aquele impacto foi muito doloroso. Mas aí depois a gente retoma e a gente sente essa presença de Deus na gente, porque no momento abalado a gente não percebe, mas Ele está ali. Aí foi quando realmente eu coloquei os pés no chão. E graças a Deus, hoje eu me sinto curada, continua a minha fé, não, quer dizer, abalou, mas não apagou, ela continua viva, graças a Deus. E eu não me vejo, em nenhum momento, fora da igreja. Para mim, a minha família tem que estar dentro da igreja. Antes, quando ela já estava fazendo os exames e tudo, e a gente sabia da possibilidade de que ela pudesse estar doente, nenhuma das vezes eu aceitei que isso pudesse acontecer. E eu não aceitava, e eu sempre dizia para Deus que Ele não ia fazer isso com minha mãe. E eu dizia para Nossa Senhora que também que eu não aceitava. Mas eu acho que depois, mesmo sem eu perceber, a minha fé foi sendo trabalhada em mim de uma forma que eu não notei, e eu comecei a aceitar. Então, nesse dia, no meu quarto, em oração, eu me rendi à fé e à Nossa Senhora, e eu lembro que na minha oração eu falei assim, tudo bem, Senhor, eu aceito o que vier, mas me dê forças para suportar. E quando eu percebi o que eu tinha falado, aí eu comecei a dizer, não, eu não aceito o que foi que eu disse, eu não aceito. E eu comecei a chorar, mas dentro de mim, Deus já tinha me revelado que eu ia passar por tudo isso, mas que eu não passaria sozinha. Eu passaria com Ele e com Nossa Senhora. Então, foi nesse momento que a minha fé me surpreendeu. Como meus pais já falaram, há 8 anos, minha mãe não tem mais sinal de nada, pelo contrário. Graças a Deus, a Nossa Senhora, cada ano que ela vai ao médico, o médico diz que ela está melhor. Então, isso são bênçãos, né? E diante desta devoção, a família segue unida e testemunha com fidelidade a força da sua fé. Minha família é minha base.